Oh, Church of the Living God, don't you want to see something real? Bem conhecida de todos. Nós vamos abrir a primeira epístola de João. Primeira epístola, a primeira carta de João, capítulo 3. Primeira carta de João, fica um pouquinho antes de Apocalipse. Bem no finalzinho das cartas aqui, passa todas as cartas paulinas. Logo nós temos a primeira epístola de João. Depois de segunda-feira. Meus irmãos encontraram? Amém. Amém. Então vamos ler assim, capítulo 3, o verso 9 da primeira epístola de João. Aquele que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar porque é nascido de Deus. Amém. Nisso os filhos de Deus são manifestos, e os filhos do diabo. E aquele que não pratica a justiça não é de Deus, e nem aquele que não ama o seu irmão. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que devemos amar uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más, e a de seu irmão justas. Amém? Amém, Senhor Jesus. Tenho lido a sua palavra nessa noite, e como um homem mortal posso abrir a Bíblia, ler as Escrituras, mas sei que o único que pode vivificar aos nossos corações é o Teu Espírito Santo. Amém. Sei que todo alimento que nós pegamos no mercado há uma data de validade, quando não podemos mais usar. Mas a Tua palavra é um alimento eterno, que não tem data de validade. Certamente há 2000 anos que essa mesma Escritura tem sido lida, tem sido pregada por ministros, mas cada vez que nós abrimos, Senhor, e lemos ela novamente, ela torna-se nova para nós. E principalmente nesse tempo em que os 7 selos foram abertos, e a Bíblia tornou-se realmente uma nova Bíblia para nós. E nós podemos olhar através de uma visão profética, enxergarmos diferente de como o sistema nos mostrava, de como nós vimos de uma forma carnal. Ela se faz nova, se faz clara para nós. Amém. E nós estamos tão felizes porque nós éramos tão indignos e o Senhor nos escolheu para se assentar na mesa, amém, do Senhor nessa grande festa. Amém. E o Senhor nos dá o alimento espiritual ao seu devido tempo. Agora, Pai, na continuação, que o Senhor possa falar conosco de uma forma muito especial por meio da Tua palavra. Amém. Esta é minha oração e meu agradecimento no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, os irmãos podem se sentar. Amém. Amém, graças a Deus. Amém, Jesus. Amém, eu vejo o George cantando, né? Uma potência de voz, né? Amém. Não precisa nem de microfone para o George, né? E o João aqui foi dar a saudação, já bem pentecostal também, né? Eu fui com uma inveja santa deles, né? Eu quase não tenho voz, né? Tem que usar bem o microfone para poder esquentar a voz aqui. Depois a gente dá uns gritos depois, lá na frente, né? Mas graças a Deus, né? Deus dá a cada um segundo
o que Ele quer dar para o seu trabalho, né? Verdade. Eu estou feliz com a voz que Deus tem me dado. Amém. Amém. Então, irmãos, é um prazer sempre a gente estar reunido com os irmãos, né? Em ocasião que eu digo que é sempre uma ocasião especial. Todo culto é um culto especial, né? Amém. Embora a gente venha aqui apenas de 15 em 15 dias, mas eu creio que nesses 15 dias Deus tem nos dado o alimento suficiente, né? Para os irmãos se manterem, né? Durante o período que nós não temos culto. Embora Deus tenha sido também bondoso conosco, né? E tem também através desse meio, né? Da internet, os irmãos poderem também acompanhar os cultos ali em Araranguá e outros cultos também que os irmãos acompanham. E assim serem alimentados pela palavra, né? Amém. O Senhor nos prometeu que não nos deixaria órfãos e Ele não tem deixado. Seu Espírito tem estado conosco, né? Sempre, né? Amém? Então essa alegria no coração de estar aqui com os irmãos é muito grande, poder louvar a Deus e ouvir os irmãos cantando. E com esse louvor, os louvores abençoados que já tivemos aqui, poderíamos ler a Escritura e simplesmente ir para casa que nós já estaríamos abençoados, né? Amém. Mas vamos aproveitar então um momento aqui, uma pequena meditação da palavra e ver o que Deus tem para nós, né? Amém. Nós estamos felizes essa noite com a presença do nosso irmão Rogério aqui conosco, né? Amém. Graças a Deus. Não é a primeira vez, né? Já teve aqui uma outra ocasião apresentando o Otávio, né? Que bênção. Amém? Graças a Deus. Nosso irmão Rogério, seja sempre bem-vindo no nosso meio. Verdade. Querido irmão, Verdade. precioso irmão, né? Deus abençoe também a Carol, né? Que fazia tempo que a Amém. Carol não aparecia, né? Ela me ligou, pastor, faz tempo que eu não participo de um culto. E olha, a graça está aí ainda, né? É verdade. Tem que a graça está te esperando, né? Nem, eu sei que não foi também de propósito, né? Foi devido ao serviço que ela estava trabalhando. E tem alguns serviços que nos tira fora, né, da presença de Deus, né? Eu sempre digo que eu, se tivesse que escolher um serviço hoje, eu escolheria um que ganhasse menos, mas que não atrapalhasse na minha caminhada cristã, né? Do que a gente ganhar bastante, a gente às vezes vai se afastando, aquilo vai envolvendo a gente. Verdade. É, A gente está longe, distante, afastado, né? Mas graças a Deus que a Carol veio aqui, porque o Espírito Santo também tocou no teu coração, né? Foi ele, né? Não é um convite humano que traz, né? É o Espírito Santo que move. Amém? Como o profeta disse, é o Espírito Santo que nos guia até Jesus Cristo, a sua palavra, né? Também tem esse rapaz que está junto com o irmão Oreste, é parente de vocês? Seu sobrinho do irmão Oreste, qual é o nome do rapaz? Charles. Deus te abençoe, Charles. Então, mas seja bem-vindo também no nosso meio, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sei que se Deus te trouxe, também Deus tem uma bênção para ti, né? Amém? Graças a Deus, né? Então, e os demais irmãos, o João conosco aqui, né? Que também veio de Araranguá, o seu neto ali, o José Paulo, que cantou aqui também, né? Então, que Deus continue nos abençoando. Como o Jorge falou, né? Eu quarta-feira, eu queria dar continuação no assunto que eu tinha iniciado na outra quarta-feira retrasada. Não sei se quem assistiu a pregação sobre o servo comprado e o servo assalariado. Os irmãos assistiram, né? Alguns irmãos assistiram, né? Amém. A diferença, né? De ser um servo que foi comprado e o direito que ele recebe, né? De poder participar da Páscoa do Senhor. Oh, maravilha. E aquele servo assalariado que, né, recebe salário, mas ele não tem esse privilégio, não tem esse direito de se assentar-se na mesa e participar da Páscoa, né? E eu deixei ali algumas coisas anotadas, e como eu disse no culto, eu sou um pouco assim desajeitado, e eu em qualquer parte assim me dá inspiração, o primeiro papel que está na frente eu anoto, senão depois a gente esquece, né? Porque não é um estudo que a gente faz, é uma inspiração de Deus, né? Então eu estou meditando alguma coisa, me vem inspiração, em qualquer lugar eu vou anotando. Depois eu fico pensando, meu Deus, onde é que eu anotei? Aí comecei a procurar, não achei, de bom. Se eu não achei, Deus tem um propósito melhor nisso. Aí foi para o culto e simplesmente abri a Bíblia, dentro de uma meditação que eu estava tendo ali, que Deus estava me dando, eu fui falando e Deus nos abençoou na quarta-feira, né? Com um assunto sobre o Espírito Santo, né? O Espírito Santo como nosso guia, né? Como que ele guia nós, primeiro do lado de fora, e como depois ele entra para dentro de nós
e toma o controle de nossas vidas, né? Glória a Aí, Deus. realmente nós nos tornamos como o vento, como nascido de novo, que é como o vento que sopra. Não sabe nem de onde vem, nem para onde vai, porque é totalmente dirigido e guiado por Deus, né? O Espírito Santo nos guia, né? É verdade. E também, ontem eu estava testificando para os irmãos da minha alvorada a respeito de, quando a Bíblia diz assim, estai quieto e vede o livramento que o Senhor hoje vos fará, né? Ou aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Então, em todas as ocasiões, assim, em todas as circunstâncias de situações adversas, o recado de Deus é sempre o mesmo, né? Nós nos aquietarmos. Aí eu digo, por que nós temos que nos aquietar? Nós temos que nos aquietar porque a nossa agitação, nós agitado, é difícil a gente ouvir a voz do Espírito Santo. Verdade. Se agita para ver. Irmão, tu ouve qualquer tipo de voz, menos a voz de Deus falando contigo. É verdade. Então você pode ver que Satanás sempre procura causar em nós agitação nas horas difíceis. Por que ele te causa agitação? Para te não ter aquela sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo, que é sensível, né? Então eu sempre digo para os irmãos assim que surgem muitas coisas, né? Surgem diversas coisas entre problemas na nossa vida, e surgem também questões da palavra, né? E quando acontece isso, eu sempre digo, eu não me movo. Eu procuro me aquietar, ficar quieto e esperar Deus falar comigo, né? Ouvir aquela doce e suave picada da pomba do Espírito Santo falando no meu coração, né? Então, quando Deus fala, eu me movo. Fora disso, eu fico esperando por Deus. Amém? Amém. Quando Deus colocava Davi em batalha, Davi sempre dizia assim, né? Eu vou na batalha se o Senhor for comigo. Se o Senhor for, eu vou. Se o Senhor não for, não vou na batalha. Então, quando Deus confirmava que estaria na batalha com Davi, ia para a batalha sabendo que Deus estaria com ele, mas mesmo assim Davi sempre esperava o mover de Deus, considerando que ele estava esperando os inimigos, Verdade. e os soldados tudo louco para entrar na batalha. Aleluia. Espere, gente, Deus não entrou no arraial ainda. Porque os pés de amoreira começaram a balançar, o vento, né, do Espírito Santo começou a soprar. Ó, o Senhor já está no arraial. Amém. Quando os soldados vão para a batalha, o Senhor já tinha botado terror nos soldados da Síria, tudo fugido já. Né? Então, coisa boa, quando a gente tem a certeza que Deus já está na batalha, né? Amém. Falando em ouvir a voz do Espírito Santo, também eu dei um testemunho para os irmãos ontem, né? Que eu fui no mercado procurar uma garrafa térmica para o chimarrão, né? A minha quebrou. Estou lá procurando, né? A mais baratinha que tinha, estou olhando os preços das garrafas. Aí peguei uma garrafa, tirei a tampa. Quando eu puxei a tampa, quebrou a pontinha. Ah, meu Deus, quebrei sensível essa tampinha aqui. Peguei um pedacinho, coloquei ali, coloquei a garrafa e ia sair. Quando eu estou pronto para sair, o Espírito Santo veio assim para mim assim, tu vai sair, deixar a garrafa assim? Ai, gente, fica aquela... E agora? O que eu vou fazer? Eu paro no corredor assim, quem te olha assim, esse cara é louco, né? Ele não sabe que está conversando com Deus, né? Pá, Senhor, e agora? Acho que não. Tem que voltar. Peguei a garrafa, fui lá, olha, fui tirar a tampa e acabei quebrando. O que eu faço? Eu tenho que comprar essa garrafa aqui, o que nós vamos fazer? E a menina, só um pouquinho, vou dar uma olhadinha aqui. Foi lá dentro, falou com o gerente. Ele disse, não, disse para ele que eu vou botar na troca aqui para ir embora. Claro, não quero mais nada, né? Graças a Deus, né? Mas coisa boa ouvir a voz do Espírito Santo, né? Amém. Sair aliviado, né? Não sair coração pesado, né? Então, estejamos quietos para sempre a gente poder ouvir a voz do Espírito Santo, né? Vocês estão felizes, irmãos? Amém. Então, deixa eu comentar um pouquinho sobre a escritura que eu tenho lido. Aquele que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. Então, tem uma outra tradução dessa escritura, que diz assim, aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Está escrito dessa forma, né? Não pratica o pecado, porque a semente de Deus está nele. Então, também aqui na primeira carta de João, tem uma escritura que é bem peculiar a essa, né? O João, quando também inicia a carta,
falando sobre nós e a nossa natureza humana, ele diz assim, ó, que todo aquele que diz que não peca já se fez mentiroso. Já leram isso? Amém. Já leram, né? Isso pode confirmar, né? Todo aquele que não peca já se fez mentiroso. Logo, nós estamos lendo aqui, João diz assim, aquele que é nascido de Deus não peca. Então ele fica pensando, será que a Bíblia está se contradizendo? Na verdade, a gente sabe que a palavra nunca se contradiz, né? A palavra sempre é a verdade. É nós que não enxergamos da maneira correta que tem que ser enxergado. Amém? Quando eu encontro alguma coisa na Bíblia que eu não compreendo, eu faço como o irmão Brando disse, eu deixo de lado, não que eu vou atirar fora, eu deixo ali, até que o Espírito Santo venha e traga a inspiração sobre aquilo, né? Aí o irmão João estava pregando segunda-feira em Torres, e eu vi que a irmã ficou um pouquinho, né, a irmã ficou pensativa no que ele pregou, porque o João leu a mensagem, a revelação de Jesus Cristo, daquela mensagem pretinha, né, que foi traduzida pelo Moneville, e naquela mensagem Mombrana pega aquele semelhante ao Filho do Homem, no meio de 7 castiçais de ouro, e diz que aquela figura ali, que aquela personalidade é a noiva de Jesus Cristo. Amém. Mas vê a cinta aqui no seu peito, tapando as suas vergonhas, né, mostrando como uma figura feminina. Tá ali. E aí, quando o irmão Brana chega na zera da igreja, o irmão Brana foi pregar a zera da igreja, o irmão Brana sempre tinha aquele pensamento de olhar ali Jesus Cristo com a cabeleira branca, e ele não conseguia compreender como que um homem de 33 anos podia ter os seus cabelos brancos. E aí ele perguntou para o teólogo, Mori, né? Onde é que Mori? Por que Jesus tinha 33 anos apenas e tinha os seus cabelos brancos? Aí o Jack Moore disse, irmão Branham, porque Jesus Cristo ali estava no seu corpo glorificado. Disse, olha, aquilo soou bem para o teólogo, não para mim. Então para o irmão Branham aquilo não soou bem. O irmão Branham foi para casa, e quando ele chegou em casa, ele teve uma visão. Ele viu aquele juiz, o tempo antigo lá, inglês, né? E aquele juiz estava com aquela peruca branca. Então o Espírito Santo mostrou para ele que na verdade aquele era Jesus, e ali a sua cabeleira branca formada pelos anjos era uma peruca, mostrando que ele é o juiz supremo, a suprema autoridade, né? Amém. Ele é o juiz dos céus e da terra. Verdade. O profeta compreendeu. E aí ele pregou a mensagem de revelação de Jesus Cristo e disse, aquele meio de 7 castiçais de ouro, semelhante ao Filho do Homem, é a suprema deidade, a deidade de Jesus Cristo. Tá. Claro que a irmã conhece a mensagem, né? Aí chegou no final do culto, o irmão João me responde, eu sempre via como o Senhor Jesus Cristo, agora o Senhor disse que é a noiva. E aí nós conversando, então, né, o Espírito Santo une a palavra, né? O Espírito Santo nunca contradiz a palavra, o Espírito Santo une, né? Que na verdade é Jesus e também é a noiva. Amém. Porque Jesus Cristo se manifesta no meio da sua igreja através do seu povo. E eu estou pregando para os irmãos a mensagem aqui, citando algumas coisas da mensagem de Cristo e o mistério de Deus revelado, mostrando para os irmãos que Deus tinha um mistério tríplice na sua mente. E o mistério tríplice que estava na mente de Deus, primeiro ele desejava a se revelar, a se dar a conhecer. E da maneira que ele era, na sua grandeza, e o profeta disse, se você viajar a trilhões e trilhões de quilômetros-luz no universo, ainda vai ser Deus. Amém. Então Deus assim seria misterioso demais para se revelar para as pessoas. Não Verdade. Daquela forma ninguém poderia conhecer esse Deus. O que Deus faz? Deus vem condescendendo, Deus vem descendo, né? Desce ali como aquele que pregou, aquele arco-íris vem descendo pela eternidade, o Logos de Deus, né? Do Logos, o arco celeste, até descer e se tornasse um ser humano. Verdade. Amém. Então, através de Cristo, ele se dá-se a conhecer. Então, nós conhecemos a Deus através de Cristo. Não tem outra maneira, né? Verdade. Quem vê a mim, vê o Pai que me enviou, porque ele era a imagem expressa do Deus invisível, né? Então, Deus sempre tentou se revelar, né? Tentando se revelar para o seu povo, e se revela através de Jesus Cristo. E o segundo propósito de Deus, como eu preguei no culto quarta-feira, era sempre estar no meio do seu povo, no seu povo, para ter a primazia. Então esse foi o propósito de Deus, estar conosco em nós. Verdade. E a isso chegaria ao final,
da oração de Jesus, a oração sacerdotal, que ele diz: Pai, que ele seja um como eu e tu somos um. O propósito de Deus sempre foi ser um conosco. Amém. E aí eu disse assim, quando nós olhamos os 7 castiçais de ouro, o que tu vê os 7 castiçais de ouro, Jorge? Tu vê ali as 7 eras da igreja. Amém. Ali tu vê a parte clara da lua e vê a parte escura. Então ali está tudo. Sim. Está o genuíno, está o manufaturado, Oh, está glória a Deus, aleluia. a prudente, está a Nesse, está junto. Mas a noiva, ela se destaca. Onde é Amém. que ela se destaca? Ela está destacada naquele que está no meio de 7 castiçais de ouro, porque é Cristo nela. Oh, glória a Deus, aleluia. Porque é Cristo nela o tempo todo. Amém. Por isso o profeta diz que o 7º anjo vem, faz o casamento e ela também torna-se filho do homem. Né? Porque ela está ali, o filho do homem também representada, né? Porque, Aleluia. embora a igreja ela é a feminina, a parte fêmea de Deus, mas no corpo de Cristo, no seu corpo aqui na terra, ele como cabeça, ela como corpo, ela é Cristo. É Cristo. Glória a Deus. Que coisa tremenda isso. Então, assim, não há contradição, Perfeito. né? É a noiva, é Jesus Cristo. É, a mesma coisa. Agora ela é ele, Oh, Deus. cumprindo sua palavra, né? E ela sendo ele o tempo todo, né? Amém. Maravilha, aleluia. Ele sete castiçais de ouro, né? Verdade. Então, quando a gente lê aqui nas escrituras que aquele que é nascido de Deus não peca e aquele que diz que não tem pecado se faz pecador, a Bíblia não está se contradizendo, né? Sempre tem a revelação que Deus nos traz. Primeiro assim, quando a Bíblia diz que se alguém disser que não peca, já se tornou mentiroso, essa palavra pecado aqui, o significado original dela é errar o alvo. Aí nas Bíblias mais antigas, nas traduções mais clássicas, diz assim, ó, Davi tinha 80 valentes que atiravam com fundas e não erravam o alvo, né? E tem uma tradução que diz assim, ó, eles atiravam com funda e não pecavam, porque a palavra pecado e errar o alvo é a mesma coisa, né? Eles eram bons, eles fechavam o olho esquerdo e nunca erravam, né? Se eles mirassem, vai ser na testa que eu vou atirar, e era lá que eles atiravam, eles não erravam o alvo, né? Por isso que quando os inimigos pegavam eles e não queria matar eles, o que eles faziam? Cortavam o polegar direito deles fora, né? Então eles não tinham mais como atirar a lança ou a pedra, né? E furavam o olho direito. Claro, daí acabava, né? Onde estava o poder, a força, né? E a gente sabe que também polegar direito, ouvido direito, o dedão do pé direito também tem um significado. Quando o sacerdote recebia unção, ele recebia unção na ponta da orelha direita, no polegar direito e no dedão direito. O que isso está apontando, né? Ouvido santo ungido para ouvir a voz de Deus. Verdade. Ouvido ungido, sempre ouvir a voz do Espírito Santo. Mãos ungidas para ministrar e pés ungidos para caminhar. Não é verdade? Que coisa maravilhosa. O que o diabo faz, né, irmão? O diabo ele quer tirar isso de nós, né? Ele cortava aqui o polegar direito. E esta cegueira, eu já falei em outros cultos, que Satanás é estratégico, né? Eu disse, eu acho que num culto aqui, que o corvo, o urubu, não tem condição de matar a ovelha. A ovelha é muito grande para ele matar. Então o que o corvo faz? O corvo vai e fura os olhos. Verdade. Ele fala, irmão, vigiem, não se aparte do rebanho, não se aparte de Cristo, porque a primeira coisa que o diabo faz é furar os olhos espirituais da pessoa. A pessoa entra numa cegueira espiritual, ele não consegue encontrar o caminho de volta. É verdade. E aquele mesmo corvo, urubu que furou seus olhos, aquele abutre, só fica esperando a hora de morrer e ele tem que devorar aquele cordeiro, aquela ovelha, né? Então essa é a tendência de Satanás. Por isso que essa era uma era laodiceana cega, né? Porque o diabo está cegando as pessoas. E é uma laodiceana que traz duas características de corvo, né? Aí um abutre espiritual matando as pessoas, furando os olhos das pessoas, e um abutre
também físico, que o profeta disse assim, ó, que a era de Laodiceia, ela inicia com o ciclo do câncer, no zodíaco, tirando que tu pregou sobre o zodíaco aquela vez. Verdade. Na parte da cura, era o demônio que mais enfrentava o irmão Brana. Pode ver, de 100 testemunho, 90 era câncer. Verdade. Verdade. Estava iniciando-se o ciclo do câncer. E sabe o que o profeta diz? O câncer é um abutre que come as pessoas. E aí, quando aquele anjo em Apocalipse 19, 17 dá ordem para os abutres, também está relacionado a isso. Que o câncer no período de tribulação, ali no período de terceira vinda, vai ser tão comum as pessoas ter, que vai ser como se fosse uma dor de dente, diz o profeta. Né? Porque esse ciclo do câncer vai estar na sua plenitude. E com uma ordem divina. Pode ir agora comer. Eles merecem, vai, come eles. Eles adoraram a besta, a sua imagem, agora pode comer a carne dos... Ô, irmão, qual é a doença que come a carne das pessoas? Não é o câncer? Então, tá liberado. Pode comer à vontade agora. Eles receberam a marca da besta. Eles adoraram a besta, a imagem. Comam à vontade. É mais ou menos por aí, né? Mas voltando aqui ao assunto, né? Vai se afastando. Então, irmãos, quando a Bíblia diz aquele que diz que não peca já se tornou-se mentiroso, então a Bíblia está falando que todos nós, de uma certa forma, sempre vamos errar o alvo. Verdade. Aí eu falei no culto quarta-feira ali para os irmãos que assistiram estão lembrados, que eu disse assim, que às vezes a gente pensa assim, que ao receber o Espírito Santo, nós nos tornamos perfeitos no nosso corpo. Irmão, o Espírito Santo não torna o teu corpo perfeito. O Espírito Santo, quando você recebe ele, o Espírito Santo torna a tua alma perfeita. Amém. A tua alma alcançou a perfeição. Amém. Verdade. Né? A tua alma está redimida no momento que tu recebe o Espírito Santo. O teu corpo só vai ser redimido quando chegar no tempo da ressurreição dos mortos, que o teu corpo for transformado. Então, nesse tempo, o nosso corpo recebe a perfeição. Fora disso, tu mesmo com o Espírito Santo, a tua alma redimida tem que estar preso dentro de um corpo de pecado. Por isso que o Paulo clamava: quem me libertará desse corpo de pecado? Porque era um Paulo nascido de novo, cheio do Espírito Santo, redimido na sua alma, preso dentro de um corpo que ainda não tinha chegado ao que tinha que chegar. Que verdade. E aí nesse corpo é onde tu acaba errando o alvo, porque o Espírito Santo dentro de ti faz com que tu mantenha esse corpo em sujeição, mas não que ele ficou bonzinho. Se ele fosse tão bonzinho, não precisaria ser transformado. É verdade. Se Deus vai transformar, é porque ele não está no estágio correto. Sim. O Espírito Santo entre nós mantém ele sob controle, sob domínio, sob sujeição, mas continua sendo corpo. E aí o irmão Brando dá o testemunho, né? O testemunho que vocês todos conhecem. Estava ali nervoso, e ligação, e podendo em qualquer momento ser preso. Aí os advogados ligaram para ele, sai correndo para a rua e diz que eu não estou. Olha, não tá. Ele voltou: olha, tu mentiu, né? Não, eu estava na rua, mas estava dentro de casa quando ligaram. É claro, irmão, que o profeta não se acordou de manhã pensando assim: hoje eu vou dar uma mentira, hoje eu vou mentir. Não, irmão, tu te acorda, o que tu faz de manhã? Não sei se vocês fazem isso. Quando tu faz a tua oração de manhã, provavelmente: Senhor, me ajuda nesse dia, eu quero ser o melhor cristão, me ensina como te servir melhor, né? Guia os meus passos, né? Deixa eu fazer o que é correto. Tu não planeja errar o alvo. Exato. Não planeja. Mas tu caminhando aí, né? Porque alguma coisa acontece, tu no trânsito, alguém que atravessa a tua frente, daqui a pouco tu já xinga a pessoa, depois pesa o coração: por que eu fiz isso? Sou um crente. Mas tu já fez? Então nós estamos constantemente, irmão, errando o alvo. Aí eu falando sobre o Espírito Santo, igual, irmão, não é porque tu tem o Espírito Santo que problemas não vão acontecer, de erros acontecer. E até deu exemplo, né? De assim, Paulo era cheio do Espírito Santo, Pedro era cheio do Espírito Santo, os apóstolos eram cheios do Espírito Santo. Eu disse quarta-feira para os irmãos: eu vou até contar uma picuinha entre eles.
É. Picuinha, porque você falou picuinha. E todos eles cheios de Espírito Santo. Todos. Estava lá o Paulo e Barnabé, separados pelo Espírito Santo, uma obra. E aí, vamos visitar as igrejas que nós já pregamos. Vamos levar o Marcos junto. O Marcos, não, essa viagem eu não vou ir com vocês. O Marcos era sobrinho do Barnabé. Aí Paulo, então tá, então fica. Aí foram. Aí a parte humana de Paulo já não gostou muito. E aí quando chegou na próxima viagem, o Barnabé disse, vamos levar o Marcos junto. Não, agora deixa ele. Em outras palavras, outra vez deixou nós na mão, agora ele não vai viajar para aprender. Aí entrou a parte humana do Barnabé, cheio do Espírito Santo. Então Paulo, vamos se separar aqui, né? Se meu sobrinho não pode ir junto, né? Só panelinha, só leva quem tu quer, então acabou a nossa... Verdade. Alguém deles foi pro inferno por causa disso? Não, irmão. Não é problema acontecer deles. Depois, mais tarde, Paulo tá mais maduro, né? Tá lá já cansado, já tá quase partindo. Já não me resta mais nada, só tem aqui meus livros aqui, né? Os rolos, pergaminho aqui, me sobrou uma capa. Todo mundo me abandonou, só ficou o Lucas aqui registrando, né? A minha aparente derrota, que não era derrota, era vitória, né? Aí diz assim, me separe o Marcos, porque ele é meu último ministério. Mais tarde está lá te chamando de volta o Marcos. Então, irmãos, não é olhar para a situação, essa igreja, os irmãos brigam. Não acontece, somos uma família, os Branas brigam, mas deixa acontecer alguma coisa com o Brananita, vamos usar essa expressão. Todos os Brananitas ficam coitadinho do irmão, puxa vida, Deus ajude que o irmão saia dessa luta. Irmão, meu corpo, vamos sempre estar errando o alvo. Tu sempre vai errar o alvo. Amém? Graças a Deus que nós temos que ter ouvidos sensíveis para sempre ouvir o Espírito Santo dizer, tu errou o alvo. A diferença é que quando tem o Espírito Santo, tu erra o alvo, Deus não deixa tu ficar em paz sem te consertar aqui. É verdade. É verdade. Eu fiz um serviço uma vez em Criciúma. Fiz um serviço em Criciúma e sobrou material elétrico. Cheguei e liguei pro rapaz. Então tá pronto o serviço lá, pode ir lá fazer os testes, qualquer coisa eu volto. Ele foi lá, fez os testes lá. Davi, tá tudo certinho. Tá, vou te mandar o dinheiro. Eu disse, é o seguinte, eu tenho que voltar aí porque sobrou um material teu, eu não quis deixar na obra, eu quero entregar para ti um materialzinho elétrico. O que tem aí? Um pouco de fio aqui, uns 20, 30 metros de fio aqui, umas tomadinhas. Não, faz o seguinte, pode ficar para ti, não precisa trazer aqui. Tá bom. Por acaso não ficou a minha serra copo, que essa serra copo que fura a alvenaria, ela é cara? De Vidia, né? Ela é cara? Os moços que trabalham copo sabem que ela é carinha, né? É verdade. Não tem duas serra copo contigo? Eu disse, não, vem só material elétrico. Não, tá bom. Passou o tempo, um dia eu estava precisando de um material elétrico, abri a sacolinha, estou procurando, rapaz, as duas brocas lá dentro do fundo, chegou a me dar uma coisa no meu coração, eu disse, meu Deus do céu, 2 pecados menti, claro que foi sem querer, né? E o rapaz deve estar procurando as brocas até hoje. Aí, liguei para ele. Não pensei, agora eu vou deixar assim, já está comigo, não é meu, né? Sim. Rapaz, é o seguinte, aquele dia tu me perguntou assim, eu não vi, mas está aqui, tem que te devolver. Tá vendo, não te preocupa, não, eu tenho que devolver porque eu sou um cristão e está me pesando no meu coração. Uma porque eu menti, né? Não foi querer, errei o alvo. Não sabia que estava ali, mas tem que devolver, porque o Espírito Santo faz isso aí. Verdade. A palavra corrige o erro. Eu me lembro que uma vez também, né, que a gente também tem que vigiar. Tem coisas que a gente tem que ter uma vigilância, né? Eu sei que parece que a gente sai um pouquinho fora do tema, mas tudo é necessário, né? A gente nunca pode... A gente tem que vigiar e servir de fiador para os outros, né? Irmão, tu pode entrar numa das piores lutas da tua vida, porque tu é um cristão e tu é honesto, tu quer pagar tuas contas, e olha, rapaz, é uma incomodação que para quem é cristão de verdade, tu perde a paz orando, tu perde a paz para meditar, tu perde a paz para tudo. Não é quem tem espírito que não quer pagar mesmo, irmão, não deve, dorme bem, não tem consciência, como o Mombra diz, eles têm tanta consciência quanto cobra tem quadril, né? O crente não, irmão, o crente fica preocupado. Não é assim? Sim, é verdade. Emprestei um cartão que eu tinha, a pessoa que pegou lá, não conseguiu pagar, era uma pessoa honesta, mas se apertou, os honestos também se apertam, por isso que não é bom servir de fiador, porque o honesto também se aperta, né? É verdade. E aí, o que eu vou fazer, né? Sou fiador, sou devedor.
E aí eu me lembro que o banco me ligava, eu nunca desliguei o celular, sempre atendia. Quando a gente estava para fechar a negociação, eu disse para a moça assim, ó, vocês perceberam que eu nunca desliguei o telefone? O senhor sempre nos atende. Por quê? Porque eu sou um cristão e tenho mais interesse em acertar minha conta com vocês do que vocês me cobrar. Porque, bom, tem que ser o Espírito Santo dando essa sensibilidade. A questão não é tu errar o alvo. A questão é tu errar o alvo e poder ouvir a voz do Espírito Santo fazendo tu consertar onde tu errou. Amém. Amém? Aí vocês lembram daquele testemunho de Mombrana? Mombrana lá com aquelas laranjas no porta-malas, não sabia, passou, o senhor tem fruta cítrica? Não, então passa. Passou 100 e poucos quilômetros de distância, abriu lá, as laranjas estão aqui. Voltou lá no posto fiscal e disse, olha, tenho que pedir perdão para vocês, eu não sabia que tinha laranja no meu porta-malas, tem fruta cítrica sim. É coisa boa, irmãos, quando o homem e a mulher têm sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo para consertar o errar do alvo. É verdade. Então o problema não é errar o alvo, nós estamos aqui, vamos errar o alvo. A questão é, tem ouvido sensível, ungido para ouvir a voz de Deus? Deus tem ungido teu ouvido como um sacerdote desses dias? Meu Deus. Ele nos comprou de volta para Deus, nos fez reis e sacerdotes. Amém. Temos que ter ouvidos ungidos, polegar ungido, dedo ungido, mãos santas, pés santos, ouvidos santos, para sempre ouvir a voz de Deus. Aleluia. O Espírito Santo, né? Amém? Amém, Jesus. Vocês estão felizes? Amém? Bom, quando chega nesta outra parte aqui, daí é diferente. Diz assim, aquele que é nascido de Deus, daí eu vou usar aquela tradução que diz, não pratica o pecado. Esse praticar, a gente vai no dicionário, e algumas traduções do dicionário, esse praticar, diz assim, ó, aquele que é nascido de Deus, não vai atrás dessas coisas, ou não vai em busca disso. Vou dar um exemplo, né? Vou dar um exemplo assim simples, né? Coisa que pode acontecer, né? Digamos que o João saiba que tem uma mulher que está interessada nele. Ele sabe disso, já percebeu, né? E aí, ele como homem de Deus, o que ele tem que fazer, né? A Bíblia diz que Jó era justo, fiel, temente a Deus e se desviava do mal, né? Aí o João vê ele se desviar do mal, sabe que o irmão está trabalhando, e o irmão João vai lá fazer uma visitinha cordial para a irmã. E nessa visitinha acaba caindo. O que ele fez? Ele praticou, ele foi atrás disso. Você vê a diferença de errar o alvo e praticar? Ele praticou, foi atrás, montou a situação. Então aí você entende a diferença das coisas, né? O que é um errar o alvo e o que é a pessoa praticar, ir atrás daquilo, né? Então é isso que o nascido de Deus, ele não pode praticar. Se ele faz essas coisas, porque não nasceu de novo ainda. É verdade. Se ele pratica, se ele prepara a situação para sua própria queda, por que não nasceu? Porque não, tu vê que a natureza humana ela pode ser tão caída que o diabo só te extingue e tu mesmo planeja a tua queda. Não é verdade? O homem, a mulher acaba planejando sua queda, fazendo planos para ver como é que ele vai fazer. Ele mesmo se leva para o buraco. Deus nos ajude, né? A sempre se desviar do mal, né? Amém. A nunca sair atrás dessas coisas, né? Amém. Aleluia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Verdade, Jesus. Ontem até falei no culto para os irmãos que quando a Bíblia diz assim, ó, se o teu olho direito te faz tropeçar, claro que não está falando diretamente ao olho, né? Na verdade a Bíblia está falando a tudo. Qualquer coisa que te faz tropeçar, tira do teu caminho. Amém, Jesus. Eu dei testemunho que o irmão chegou, irmão, na rede social as mulheres me tentam. Para, sai da rede social então, miserável.
Vocês não estão te tentando? Ah, tira o Facebook, acaba com o Instagram, quebra o teu celular e entra no céu. Verdade? Claro, não disse isso pra ele, né? Mas me lembrei do irmão Lee. Irmão Lee Vale, né? Que tava já velho, cansado. Sabe que a gente tá velho, cansado, a gente fica um pouquinho sem paciência, né? O irmão Lee tava cansado, o irmão falou a mesma coisa pra ele e disse: então faz o seguinte, irmão, adultera, pega uma AIDS, morre, vai pro inferno, para de me incomodar. Verdade? Ai, esse irmão diz: não consigo parar de adulterar. Não consegue? Então faz o seguinte: continua, pega uma AIDS, morre, vai pro inferno, não me incomoda mais. Claro que eu não disse isso, né? Então ainda na meia idade, tem um pouquinho de paciência ainda, né? Ainda bem que esse irmão não me controla lá na frente, né? Vai que eu já deixo também meio... Irmão, então não consegue conviver com a rede social, acaba com ela, irmão. É uma escolha que tem que fazer, é uma decisão. Ou o outro acaba com ela, ela vai acabar contigo. Verdade. Então tá aí, a batalha balança da sorte. Ou tu acaba com ela, vai acabar contigo. Então, claro que a gente tem que ter esse entendimento, né, irmão? Amém? A gente tem que saber aquilo que é cilada do diabo. A gente tem que saber quando o diabo está armando cilada para ti. Tem que ter esse entendimento. E para ti ter esse entendimento, aí temos que voltar para a Escritura. Aquele que é nascido de Deus, ele não vai atrás dessas coisas. E se ele vê que alguma coisa está meio estranha, ele desvia o caminho. Amém? Deus nos ajude a compreender essas coisas, né? Oh, graças a Deus. Aquele que é nascido de Deus não comete pecado. E aí, nós temos agora um outro detalhe aqui importante também. A Citária está passando ali, mas eu quero só colocar uns pontos aqui que é importante. Sobre o pecado. O irmão Branham nos ensinou, e todos nós já sabemos, né? O pecado é a incredulidade. Beber, fumar, roubar, prostituir, matar, não é o pecado. Isso são atributos do pecado. O verdadeiro pecado é a incredulidade. E aí Jesus fala em duas partes, né? Fala em mais, mas que eu me lembro aqui, duas partes. Mostrando que o pecado é a incredulidade. Em São João capítulo 16, né? Do pecado, porque não creram em mim. Está lá no versículo 21, né? Pecado porque não creram em mim. Então o pecado está baseado em não crer. Ou quem crer e for batizado será salvo. Não é quando tu crê que tu é salvo. Quando tu crê para entrar no processo até a salvação. Amém. Então, quando inicia esse crer, o irmão Branham fala da parte de crer, mas ele coloca como fé. E vocês lembram como o irmão Branham coloca? Começa com uma fé mental, intelectual, e nesse processo tu serás salvo, e isso chega a ser uma fé revelada, uma revelação. E aí eu volto em temas que eu estou sempre falando, né? A diferença de tu crer com essa fé mental e tu receber realmente a fé de Jesus Cristo, que é uma revelação pessoal, que torna-se uma certeza. E aí tem essa diferença. Tu crer em alguma coisa e tu ter certeza daquilo. E o fim da vossa fé, que é a salvação das vossas almas, traz, irmão, uma certeza para o cristão. Qual é a certeza? Pega a era apostólica. Aqueles homens estavam prontos para ser mortos, estava lá, eu sei quem tem crido. Não tinha um pingo de incerteza. Pá, mas será que vai que eu não seja? E vai que não existe nada de céu, que tudo é engano, vou perder o pescoço amanhã. Não, eles sabiam. Tinha certeza. Vai morrer amanhã. Ô Paulo, não viaja, rapaz. O profeta Ágapo, né? Pegou a cinta, amarrou, olha o homem que eu amarrei aqui, ó, a cinta. Gente, não tire de mim essa glória. Não é verdade? Verdade? Não tire de mim essa glória. Sim. Policarpo, todo mundo fugindo. Não. Soube muito velho para fugir, não. Pegaram ele, se entregou. E aí, Policarpo, vai morrer. Fazer o quê, né? Vamos lá. Qual é o teu último desejo? Deixa eu orar umas 2 horas. Eu quero orar 1 hora pelos meus amigos, 1 hora pelos meus inimigos. Orou. Foi pro fogo tranquilo. Amém.
A certeza era tão grande que o fogo não queria matar ele. Diz que as labaredas iam para os lados, né? Aí o soldado endemoniado lá tinha uma lança. O fogo não quer te matar, eu te mato. Como diz a Bíblia, né, irmãos? O testemunho. Eles apagaram a força do fogo. Verdade? Tinha fogo, mas sem força. Que coisa Amém, Jesus? Pois é. Como o profeta fala de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Deus podia ter apagado o fogo, mas Deus queria que o milagre fosse maior. Não vou apagar o fogo. Eu vou deixar o fogo, mas sem força. Tá? Perfeito? E vocês não entram. Então a fé deles não era entrar numa fornalha com fogo apagado. A fé era entrar no fogo. Amém? E aí quando botaram o pé, mas que fresquinho, rapaz. Alguém ligou o ar-condicionado aqui? Mas o que era isso? Certeza. Aleluia! Revelação, tu orou? Sim, orei, eu te touro. Obrigado, Pronto. Jesus. Então vamos lá, gente. Vamos se abraçar aqui. Vamos entrar na fornalha. Amém! Então, irmãos, Aleluia! nós temos que saber ter essa revelação. Por que, irmãos, que nós temos que ter revelação? Aleluia. Vocês estão felizes? Amém! Falo em outros cultos também. É bom reforçar essas coisas, irmão. Eu sempre digo, até a nossa oração que nós estamos orando, a nossa oração, para ela chegar até Deus, ela tem que vir de Deus. Ela tem que vir de Deus. Perfeito. Deus só recebe aquilo que vem dele. É verdade. E aí eu fiz a pergunta para os irmãos, o que o copeiro lá, que era um tipo do salvo, tipo do ladrão da direita que foi salvo lá no calabouço, o que ele ofereceu para o rei? Ofereceu vinho. O que é vinho? Revelação, estímulo. Quando Deus vem, o tipo do rei vem, ele tinha algo para oferecer. Porventura achará fé na terra quando se manifestar o Filho do Homem? Porventura, quando o Filho do Homem se manifestar, ele vai encontrar revelação, vinho, estímulo. Alguém vai servir com estímulo? Está aqui, Senhor. Meu Deus! A revelação que tu me deu, eu creio, Senhor, no teu nome. Que esse batismo me salva, que esse batismo perdoa meus pecados. Aleluia! O Senhor não é três Deus, o Senhor é um só. Oh, glória! Eu creio que esses selos se abriram para nós e eu estava selado com o selo desse livro. Um livro se abriu e outro se fechou, que fui eu. Aleluia! Sabe, irmão? Oh, glória! Essa oração, Deus não resiste. Deus não resiste Amém, esse Jesus. tipo de oração. Verdade! Tu está devolvendo para ele o que ele te deu. Amém! Outro pode ser Amém! uma mulher do poço, tipo o sistema, né? Que a mulher do poço fez. Só queixa. Ai, Jesus, não aguento mais, olha meus inimigos, olha o que eles fazem pra mim, eu sou crente tantos anos, é sempre essa mesma coisa. Ah, poço é fundo, não tenho corda. Só queixa. Preciso tomar da água mesmo que eu tenho para te dar. Passar tua sede. Não é verdade, irmão? Então até as nossas orações que nós vamos orar, ela tem que vir de Deus, revelação. Amém, Jesus? Amém! Quando a palavra te é revelada e que tu vê, irmão, ninguém nada mais tira de ti. Eu vejo homens voltando atrás aí, consciente a mensagem, né, que não queriam a mensagem. Não, nunca receberam a revelação. É verdade! Tiveram uma fé mental intelectual. Misericórdia. Sabe o que é uma fé revelação? O profeta disse assim, ó: mesmo que alguém que tenha morrido 50 anos atrás voltasse e dissesse assim, irmão Brana, para com isso, não existe céu, não existe nada, isso tudo é uma mentira, ainda eu continuarei crendo. O Billy Graham disse, mesmo que não houvesse o céu, não houvesse Jesus, não tem gozo maior do que ser um cristão. É verdade! Isso é revelação, irmão. Amém, Boa. Jesus? Aleluia. Coisa maravilhosa! E tem coisas que Deus nos dá, né? É na hora do desespero, né? Bem! Né, Jesus? verdade. Aleluia. Isso é Aí, maravilhoso. quando tu recebe a revelação também da graça, né? Como eu disse, né? Eu, na minha parte humana, frustrado, pensando, né? Tô com 46 anos. Meu Deus, eu consegui comprar um lotezinho que era negócio para essas crianças. E vai que eu morro amanhã depois, né? Que eles vão ficar tudo desamparado. E pensando, né? E aí, para vencer as frustrações, a gente vai para a palavra. Eu vou ler um pouco a Bíblia. E abri, comecei a ler Paulo falando das excelentes revelações que ele tinha recebido. Estou vendo as revelações. Daqui a pouquinho, na minha tradução, está escrito bem assim, né? Deus dizendo para o Paulo, Senhor,
tira isso de mim, quando o mensageiro Satanás bofeteou ele, né? Aí o Senhor disse para ele assim, ó, Paulo, a minha graça é o suficiente. Ou, a minha graça te basta. Amém. Irmão, claro que eu conheci essa escritura a vida toda, desde criança eu ouço os pregadores pregando a palavra e citar essa escritura, mas para mim meio diferente, foi uma revelação pessoal. A Bíblia é a verdade. Maravilha. Mas irmão, quando ela vem para ti por revelação é diferente. Amém. Vamos dizer, ó, a palavra de Deus é verdade, mas se eu estou dizendo a verdade, e na hora assim deu aquele sacudido no tabernáculo, que redemoinho sobrenatural aconteceu, não é o que estava escrito que é a verdade, mas um homem falando a verdade, Verdade. com revelação. Amém. Aleluia. Amém, Jesus? Amém. Então, né, que Deus nos dê revelação, né? Amém. Vocês continuam felizes? Amém. Amém. Então aquele que quer assistir Deus não pratica, não pratica o pecado e a incredulidade. Então a questão aqui dessa escritura está no pecado do crer ou descrer. Agora, deixa eu só pegar aqui uma outra partezinha aqui de baixo aqui, só para a gente dar aqui um complemento. A hora está passando ali, logo eu termino. Diz assim: não como Caim, que era do maligno, e matou seu irmão. E por que matou seu irmão? Porque as suas obras eram más e a de seu irmão justa. Claro que o João ali e o George ficam quietinhos, mas deixa eu perguntar aqui para os outros irmãos aqui. Me respondam para mim uma obra má de Caim, que a Bíblia está dizendo aqui. Assassinato. Quem pode responder outra obra má do Caim aí? Inveja. Hã? Arrogante, orgulhoso. Olha, eu vou ler aqui de novo, aqui vocês ouçam bem a leitura, quer ver? Não como Caim, que era do maligno, e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram má. Então não foi o assassinato do irmão que tornou as obras dele má. Ele faz aquilo porque ele já era mau. As obras dele já eram má. Então não é o assassinato que torna ele ruim. Verdade. O filho da serpente, ele pode nunca matar uma pessoa, mas ele é filho da serpente e o espírito homicida está nele. Que verdade. Verdade? Uma vez eu falei, a natureza da serpente, é claro que todos nós, irmãos, dentro dessa paradinha tem que falar isso também, né? Todos nós trazemos os requisitos da serpente. Verdade. Você sabia disso? Por que nós trouxemos esses requisitos da serpente? Porque quando a Eva, eu preguei isso aí, tem uma mensagem que eu preguei, se você assistiu um dia desse, é o homem que se evolui de si mesmo, o título da pregação. Quando a Eva teve relação com a serpente, e ela volta para Adão, ela volta com o ventre contaminado. Sim, verdade. Quando o Adão colocou a semente dele nela, a semente que produziu veio contaminado com a semente da serpente que estava ali. Por isso que todos nós temos essa naturezazinha ruim. Até o Filho de Deus, né? O que aplaca aí seu novo nascimento que ele recebe. Amém? Porque é só o Filho de Deus que nasce de novo. A irmã Brandis das Eras. Nós não nos tornamos filhos porque nascemos de novo. Nós nascemos de novo porque somos filhos. E a Bíblia diz: e porque sois filho. Amém. Deus enviou ao nossos corações o Espírito do seu Filho pelo coração. Glória. Papai. É porque tu é que Deus faz isso por ti. Aleluia. Se não fosse isso, irmão, a natureza da serpente se manifestava de como qualquer outro. Aleluia. E aí eu Eita, glória. eu dei um testemunho, né? E que é verdade. Ai, gostoso, maravilhoso. Acho que eu contei aqui, né? Que tem uma irmã, que ela é baiana, congrega com nós ali. E ela foi criada por uma feiticeira, né? A mãe dela teve muitas crianças e não teve condições de criar todo mundo. E sabe aquelas antigamente, né? Dando os filhos assim para os outros criar, né? Não me dá o papel passar, para criar assim, poder. E justo ela foi parar na mão dessa feiticeira. E aí disse que o filho dela, um rapaz grande assim, talvez o tamanho do George, forte, tinha uma raiva dela, dizia: uma hora eu vou te matar. Estava sempre prometendo ela. Puxava os cabelos dela e judiava dela. E ela me contando testemunho, eu pensando assim, já culpando o diabo, né?
Que demônio, né, irmão? Que rapaz endemoniado. Ah, tô aqui já colocando a culpa no diabo, né? E aí, isso que um dia lá numa da sessão lá, da meia-noite lá, desceu lá, não sei se é caboclo, orixá, não sei o que desce à meia-noite, não compreendo muito bem essa área. Aquele demônio desceu lá e disse pra ele assim, chamou ele: vem cá, fulano, eu tô vendo o que tu tá fazendo, viu? Tu tá ameaçando essa menina aqui, se tu colocar a mão nela, tu vai te ver comigo. E aquele demônio saiu da pessoa que estava incorporada, entrou nele, atirou na parede, judiou ele, machucou ele. Quando ela terminou de cuidar, então não era o diabo que estava instigando ele matar a menina? O diabo corrigiu ele. Tem uma natureza humana que pode ser tão... gente. Misericórdia, misericórdia, né? Pô, uma naturezinha meio boa, essa natureza humana, né? As pessoas gostam tanto de si, né? As pessoas dão tanto valor para a vida, né? Mas quando tem a revelação, irmão, do que essa vida é formada, tu começa a ter até um certo abuso, assim, uma certa revolta da tua natureza, né? Verdade. Aí por isso pode Deus. Ele me libertará, né? Meu Deus. Senhor. É nisso que eu habito. Puxa vida. Livre, Senhor. Claro, como tu só tem isso aqui agora, é o máximo, né? É o máximo que tu tem. Deixa uma vez tu sair daqui e experimentar o outro. E o profeta diz assim, ó, quando eu olhei, eu pensei, eu vou ter que retornar para aquela carcaça? Que verdade. Oh, Deus! E sabe que comparação que ele faz? Eu sei que eu me afastei longe do que eu ia falar, mas é o Espírito Santo que guia. A comparação que ele fez foi essa. Olha a comparação que ele fez. Imagina, porque ele sentiu isso aí na pele. E por que o Paulo está querendo se libertar do corpo do pecado? Porque o Paulo também foi lá. Foi, viu, experimentou, disse o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, não subiu o coração do homem, o que Deus tem preparado. Talvez ele dissesse, Paulo, me conta para mim o que foi que tu... Não posso, não é para mim, é para o sétimo, tá? Amém. O sétimo vai dizer como que é. Estou proibido de dizer que tem cavalo por aqui, tem cachorro por aqui. Aleluia! Mas nos dias da volta do sétimo ano, quando ele tocar a trombeta, até isso vocês vão ficar sabendo. Vocês vão conhecer o lugar de morada de vocês. Então, perfeito! Brana sobe, entra naquele corpo, vê a diferença, e ainda não era tudo. É verdade. Aquilo era sublime, mais do que sublime, maravilhoso, mais do que maravilhoso. Mas imagina quando retornarmos para a terra num corpo glorificado. Amém! É maior que vai ser ainda. Verdade! Meu Deus Então, do céu. não dá mesmo para não subiu o coração tanto como descreveu o que Deus tem preparado para nós. E agora, irmão, voltando aqui o outro assunto, falando tudo isso para você. A graça não é suficiente? A graça te leva ali, irmão. A graça da teofania, a graça da corpo glorificado. O que mais tu quer do que a graça de Deus? A graça tem que ser suficiente para nós. Sempre. Verdade? Amém, Jesus. Aleluia. Glória! Deus é maravilhoso, né? Aleluia. E a comparação que o profeta fez, ele diz assim, você imagina que numa outra vida tu foi um porco. E o porco, irmão, está muito satisfeito de ser porco. Irmão, o porco, ele pode ser tão sujo. A única coisa que ele rejeita é o tabaco, né? É verdade. A única coisa que nenhum porco quer é o tabaco, né? Os homens pagam, né? Mas o porco rejeita isso, tá? Que antigamente, né, muitos anos atrás, as pessoas faziam aqui, não sei quem se lembra da patente aqui. Acho que são poucos, não? Então tá, mas vamos crescer aqui. Eles faziam a patente em cima e os porcos ficavam embaixo, né? Só para imaginar a natureza do porco, né? É a condição dele. Daqui um pouquinho sai daquela condição e tu te torna um ser humano. Uma pessoa que pode tomar banho, se lavar, escovar os dentes, comer comida limpa. E alguém vem e diz pra ti assim, cara, tu gostaria de voltar a ser porco de novo? Claro que não, né? Misericórdia. E não foi essa sensação que o irmão Breno teve. Da teofania a esse corpo que nós temos, que nós cuidemos tanto. Jesus! Amém, Jesus. Deus nos ajude, né?
Misericórdia. Né? Misericórdia nossa. Então, as obras, o que ele fez com o irmão dele é porque a obra dele era má. E a grande obra má que de Caim, irmão, na verdade, foi o seguinte, né? Na verdade, a grande obra má que o Caim aqui pratica foi essa, né? Você pode ver, irmão, que Deus está sempre disposto a perdoar todos os pecados que tu comete no corpo. Por mais horrível que seja, Deus está sempre disposto a perdoar. Né? Mas, irmão, se tem uma coisa que Deus não admite, Deus, né, assim, que é difícil, é a pessoa mover com a palavra. Quando o pecado torna-se doutrinário contra a palavra de Deus. Essa é a blasfêmia, na verdade, né? Verdade. Essa é a blasfêmia. Aqui nem tem um irmão que era o apóstolo Caco Filipe, né? Agora ele voltou atrás, né? Agora ele voltou atrás. Misericórdia. Mas ele voltou atrás cheio de polêmica. Ah. E alguém disse pra mim, tá, mas graças a Deus que ele voltou atrás. Graças a Deus, o Espírito Santo pegou ele, gente. Ele não consegue mais voltar. Já voltou polêmico. E esse sétimo céu não podia estar aqui, isso aqui tá mais. O Espírito, ele não voltou para o Evangelho do Espírito Santo, que é essa mensagem. Ele voltou para o crédito da mensagem. Meu Deus. Para o sistema mensagem. Continua o Espírito erro, depois que pegou, ele não tem mais volta. Verdade. Aí o que Caim faz aqui? Caim faz o sacrifício para Deus. E já corrigindo que as pessoas tinham aquele pensamento que Caim tinha trazido frutas podres, não é verdade. Ele traz coisas boas para Deus, tanto que ele trouxe tão bom e fez tão bem feito, que ele ficou frustrado quando Deus não recebeu. Se tivesse feito de qualquer jeito, Deus não recebeu porque eu fiz de qualquer jeito mesmo. Não, foi sincero, preparou bonitinho. Aí Deus disse, não quero isso aqui. Mas como? Eu fiz melhor do que eu podia. Aí Deus podia dizer para ele, mas quem diz para ti que eu quero ter melhor? Eu só quero a coisa certa. Não é o nosso melhor. É como eu disse, não é o que tu pode fazer para Deus, irmão. É o que Deus faz por nós. Amém? Amém. Quando Deus diz Isaías, né? Vinde, arrazoemos. Mostra a tua razão para que eu possa justificar. O que pode mostrar para Deus que Deus pode justificar, irmão? Nada. Oh, meu rei, misericórdia. Me mostra alguma coisa. Vai dizer o quê? E quando, irmão, as pessoas ousam fazer isso, quando as pessoas ousam trazer uma justificativa para Deus, para ser justificado, Isaías 65, 66, não estou bem lembrado, qual desses dois capítulos, a Bíblia diz assim, porque toda a justiça do homem para Deus é... Como disse, mais uma vez eu peço perdão para as irmãs, mas eu tenho que falar, né? Me perdoe, irmãs, mas é verdade, né? Esse trapo de imundície que a Bíblia diz, era o pano que as mulheres se limpavam quando estavam naquele período. Combinamos aqui. É nojento ou não é? Então, como é que tu olha para um trapinho daqueles? É assim que Deus olha para um homem e uma mulher tentando se justificar. Ô Senhor, o fariseu, eu dou meus dízimos. Passo o sábado o dia todo em pé ouvindo as tuas leis. Dou minhas ofertas. Sou um crente. Aí está lá o outro, né? Ai, Senhor, eu não sou digno nem de levantar minha cabeça para o céu. E o profeta disse, pode vir e arrazoemos. Só tem uma maneira que Deus pode justificar quando tu vem arrazoar com Ele. É quando tu vem humilde, se humilhando na tua vida. Eu preciso de Ti. É a Tua graça, Senhor. Oh, misericórdia. Amém, Jesus. Misericórdia. Ei, da glória. O que se pode cantar? Só pode ser Tua graça. Só pode ser Tua graça. Nada mesmo eu fiz. Nada mesmo eu fiz. Não, eu não fiz nada, irmão. Eu fiz bastante coisa ruim. Nada de bom. Não tem como se justificar diante de Deus, irmão. Diante de Deus nem uma carta se justifica. Deus tem misericórdia de nós. Irmão, eu tinha algumas coisinhas para falar, mas eu vou parar porque é 9h30. Vamos se colocar de pé. É outra ocasião que dá continuação, não tem problema. Amém. E se der um arrebatamento, nós vamos sentar lá e comentar essas coisas mais. Glória.
Amém, Jesus. Maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Só vamos cantar essa parte do coro aqui. Eu cantei, fiquei inspirado para cantar. Amém. Amém. Só pode ser tua graça. Só pode ser tua graça. Nada mesmo eu fiz. Nada mesmo eu fiz. Sim, tu me escolheste. Pagou todos os meus passos e me fez tão feliz, e me fez tão feliz. Como não amado, obedecer e desejado, sim me possuir, sim me possuir. É teu todo o meu ser, dominador da minha vida, com gratidão e inspiração. Eu louvarei para sempre. Podia ter emendado, né? O louvarei para sempre, não só pelo que fazes, mas pelo que tu és. O louvarei para sempre, o louvarei para sempre. Ele é fiel, eu vi a sua vida. O louvarei para sempre, o louvarei para sempre. Ele é fiel, o louvarei para sempre. Porque tu és grande Deus, que habita em mim, vasos de barro, redimido fui, vestido por sua glória, livre ao lar. Não tem como entender a mente de Deus, né? É verdade. Falei de toda essa imundícia que nós somos e Ele deseja habitar em nós, né? Que coisa tremenda. Ah, isso não te preocupa, eu sei que tem tudo isso. Mas eu vou preparar um caminho. Aleluia, através desse caminho eu vou descendo te purificando. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia! Vou descer te limpando. Oh, glória! Vou tirar tuas escórias. Graça. Vou tirar o teu pecado. Glória! Oh, Mesmo que ele glória! seja vermelho como escarlate, vai tornar se branco como a lã. Aleluia! Mesmo que seja vermelho carmesim, como mais alto que a neve. Nossa! Vai ficar tão branco que eu vou poder entrar, sentar e dominar a tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Que caminho através do sangue. Glória a Deus. Ah, só pode ser só graça, né? Aleluia. Glória a Deus. Oh, Deus. Oh, Jesus. O Senhor é o grande Deus que habita em nós, vasos de barro. Amém. Oh, Cristo. Como que no velho mundo, Senhor, nos dias passados, os grandes tesouros de Israel, eles eram escondidos em vasos de barro, Amém. onde os conquistadores não davam importância. Eles podiam manter a riqueza escondido dentro daqueles vasos de barro. E aqui está, meu Deus, pessoas simples, comuns. Talvez durante a pregação, irmãos até se condenando pelos seus erros, pensando nos seus fracassos, concordando, eu sou isso mesmo, meu Deus, que trapo de imundícia que eu sou. Mas ao mesmo tempo o Senhor vem e conforta o nosso coração Aleluia. e diz: eu sou o grande Deus Vem, que Jesus! deseja habitar no vaso de barro. Um tesouro imensurável escondido em vasos de barro, Aleluia. para que a grandeza, para que a glória seja somente dele. Glória a Deus, aleluia. Oh, Deus. E Glória! cada um nessa noite, Senhor, que pode chegar na tua presença, arrasta o
falar contigo em humilhação e humildade, possa daqui justificado nessa noite, dizendo: oh Senhor, a tua graça me basta, a tua graça para mim é o suficiente. Amém, Jesus. Não preciso de mais nada, somente da tua graça. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Nos despede na tua paz, na comunhão maravilhosa do teu Espírito. Essa é a nossa oração e nosso agradecimento, no nome de Jesus Cristo, amém. Deus abençoe, nós estamos despedidos. Oh, Church of the Living God, don't you want to see something real?